Olá, alunos da oitava série de ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 1 do volume 2 do Aprender Sempre da oitava série do ensino fundamental. Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá? Aula 1. Modalidade argumentativa, a necessidade de um plano. 1. Trabalhando a modalidade argumentativa, o sucesso de um texto argumentativo depende muito da seleção dos argumentos que sustenta o ponto de vista do autor. Leia o texto que segue, observando os argumentos, as características e suas funcionalidade no contexto comunicativo. Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus municípios. Por Laiane Raiele Silva Marinho. Com mais de 5.000 municípios e com idade superior a 500 anos, o Brasil é entoado como a mãe gentil para os filhos deste solo, destes os quais um caçula de 65 anos, chamado Junqueira, cidade essa que, para crescer com saúde, educação e aspecto socioeconômico, acompanhando o ritmo desse imprávido colosso, precisa muito que a gentileza de sua nação espelhe essa grandeza. Toda mãe gentil tem por obrigação dar saúde e educação a seus filhos. E é assim que se pode analisar até que ponto a nação brasileira é realmente generosa, como em outros países, em que os esforços coletivos de diferentes lideranças são necessários para superar desafios e graças ao povo heróico de cada município, dentre os quais os desafiadores junquerenses que não foge à luta que ainda é possível tornar essa terra adorada. Para não ficar apenas na glória do passado e tornar possível a paz no futuro, um país que hoje se encontra entre as 10 maiores potências econômicas precisa reconfigurar aspectos sociais ainda marcantes como a violência, o preconceito e o pior de todos, a corrupção política. Cada município, inclusive Junqueira, precisa assumir essa responsabilidade. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada, não se restringindo a permanecer deitado eternamente. No entanto, é tendo a educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece, possibilitando repensar a saúde, pois é preciso estar saudável para crescer economicamente e não há como financiar a melhoria das questões sociais enquanto se acha que é tudo apenas um sonho intenso. Assim, o Brasil é mais que um raio vívido, é uma pátria amada e idolatrada que tem o município de Junqueira como um braço forte, que nem teme que te adora a própria morte, que clama a pátria amada Brasil. 2. Complete o esquema abaixo e escreva qual o assunto apresentado no texto e quais são os argumentos apresentados, o assunto e o argumento. Então, o assunto, a resposta, meu município, meu Brasil. E os argumentos, a resposta, o primeiro é direito à saúde e à educação, e o segundo é a reconfiguração dos aspectos socioeconômicos, assim como a violência, o preconceito e corrupção política. A. O primeiro parágrafo introduz o texto. Que tipo de informação ele apresenta? Resposta. O parágrafo de introdução faz uma apresentação dos argumentos que serão desenvolvidos no corpo do texto. B. O texto apresenta um ponto de vista. Qual é a tese quanto à temática das propostas do texto? Resposta. Apresenta os obstáculos e as dificuldades que enfrentam o município brasileiros, e em particular de Junqueira. A autora elenca várias situações com realidade que prejudicam a melhoria de vida da população dessa cidade. 3. Para fundamentar a tese que defende, a autora organiza seus argumentos em 2 parágrafos e apresenta uma intervenção persuasiva. A. Identifica os argumentos utilizados em cada parágrafo. Resposta. A primeira é direito à saúde e à educação. A segunda, a reconfiguração dos aspectos socioeconômicos, que seria a violência, o preconceito e a corrupção política. Quais e são as propostas de intervenção sugerida? Resposta. A primeira,
a educação é a base de tudo. E a segunda, cada cidadão tem que assumir sua responsabilidade e ser um sujeito participante e ativo no município. 4. Na conclusão, a autora, para finalizar o texto, apresenta uma solução em relação à temática do texto. Que solução é essa? Resposta: a educação como a melhor alternativa para melhorar todas as outras assistências para a sociedade. 5. Utilizando informações apresentadas no texto, elabore ao menos um argumento baseado em fatos e dados reais. B. Contra-argumento. C. Argumento de autoridade. Então, aí é uma resposta pessoal sua para os fatos e dados reais, o contra-argumento e o argumento de autoridade. C. Observe o título. Você o considera adequado ao texto? Por quê? Novamente, uma resposta pessoal. 7. Sobre a linguagem do texto. A. A autora emprega uma linguagem pessoal e subjetiva ou impessoal e objetiva. Justifique sua resposta. Resposta: uma linguagem impessoal e objetiva, pois, ao usar a terceira pessoa, a autora não se coloca diretamente no texto. B. Que tipo de variedade linguística foi empregada? Resposta: a variedade padrão. 8. Troque ideias com seus colegas e junto concluam. Quais são as características da modalidade argumentativa? Resposta: é um texto que se organiza em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem é impessoal e objetiva. Aula 2. Artigo de opinião. Posso argumentar? 1. Estudo do texto. Distinguir fato de opinião é imprescindível para a democracia. Em uma conferência digital promovida pelo Think Tank Center of Study for Finance Innovation, 2 renomados jornalistas que exerceram cargos executivos, Lionel Baber, que dirigiu a redação do Finance Times, e Will Lees, chefe de Dow Jones, The Wall Street Journal, expressaram preocupação com o uso impróprio, como chamaram, das redes sociais por jornalistas, em especial pelo compartilhamento de opiniões pessoais. Na coluna dessa semana, Lins da Silva comenta que a prática pode aumentar a confusão que o público faz com frequência entre o que é notícia e fato divulgado pelo veículo jornalístico e o que é a agenda política do próprio veículo ou do jornalista que trabalham nele. Tal confusão, segundo o colunista, deriva do consumo de informações através de mídias sociais, estratégia adotada por muitos jornais em que a informação jornalística é consumida através de posts, na maioria das vezes sem distinção entre reportagem e artigo. Para Lins da Silva, o jornalismo da atualidade precisa trabalhar com mais distinção entre fato e opinião, a fim de permitir o desempenho dos pensamentos críticos do público. No mundo contemporâneo, mais do que nunca, é importante que os fatos, que na verdade factual, seja respeitada e seja identificada, inclusive para tentar furar as bolhas que são formadas na plataforma de mídias sociais, em que apenas as pessoas retroalimentam a sua própria opinião e não se exponham a pontos de vista diversos, portanto, não pensam criticamente sobre aquilo que acreditam e radicalizam nas suas posições ideológicas e políticas. A seguir, temos algumas perguntas sobre o texto. Responda em seu caderno. A. O texto apresenta uma crítica do autor? O que ele está criticando e por quê? Resposta: a dificuldade do público em distinguir notícia de fato, porque as mídias sociais precisam também ser parcial em suas publicações. B. É possível afirmar que o autor do texto defende um ponto de vista? Apresente-o. Resposta: desenvolver o pensamento crítico é reflexível em relação a publicações vinculadas pela mídia jornalística. 2. Produção textual. Artigo de opinião.
Caros estudantes, a proposta de produção textual tem como temática os esportes radicais. Os esportes radicais ensinam as pessoas a coragem, a responsabilidade, dando-lhe mais segurança para enfrentar os desafios da vida. Para outros, não passa de uma irresponsabilidade, um passatempo inútil que põe em risco a vida. O primeiro passo para a elaboração da produção é o planejamento do texto. Nesse sentido, disponibilizaremos um quadro de síntese para você organizar como estruturá-lo de forma clara e objetiva. Apresentação e contextualização, argumentação, argumento 1, argumento 2, argumento 3 e a síntese do texto. Planejamento feito, vamos produzir. Agora, caso não consiga textualizar nesta aula, produza o texto em casa e entregue ao professor no próximo encontro. Diante dessa temática, produza em seu caderno um artigo de opinião expondo seu ponto de vista sobre o assunto. Então, nessa atividade, basicamente, é uma resposta pessoal sua, onde vocês irão fazer uma proposta de produção textual, um objetivo com as temáticas dos esportes radicais, ok? Aula 3. Produzindo sentidos no texto, coesão e coerência. 1. A partir dos fragmentos abaixo, retirado do texto da aula 1, identifique o valor semático dos conectivos empregado nesse contexto de uso. A. Afinal, o bom filho da nação deve ver a sua mãe como a pátria amada. Então, resposta é uma conclusão e uma comparação. B. No entanto, e tendo a educação por base, que todo filho se desenvolve e amadurece. Resposta: oposição e contrariedade. C. Pois é preciso estar saudável para crescer economicamente e não há como financiar a melhoria das questões sociais enquanto se acha que tudo apenas é um sonho intenso. Resposta: explicação, adição e temporal. D. Assim, o Brasil é mais que um raio vívido, é uma pátria amada e idolatrada. Tem o município de Junqueira como um braço forte. Resposta, conclusão e comparação. 2. Reescreva o fragmento do exercício 1, substituindo os conectivos em destaque por outro semelhante, sem alterar o seu sentido. Então, você basicamente irá pegar essa frase, por exemplo, afinal, um bom filho da nação deve ver a sua mãe como uma pátria amada. E você vai reescrever os fragmentos do exercício, como afinal e como você vai colocar outras palavras em destaque nelas, ok? Aula 4. Sei o que é um parágrafo. Está na hora de aprender? 1. Tópico frasal do texto. Através dos fragmentos do texto indicado abaixo, procure, a partir do conhecimento assimilado sobre o parágrafo, identificar o tópico frasal, seu desenvolvimento e a conclusão, quando explícita, ou seja, presente na estrutura do parágrafo. A. Num período de 5 a 10 anos, apresenta a síndrome dúplica o risco de doenças cardiovasculares e aumenta 5 vezes o diabetes tipo 2. O tratamento clássico recomenda a redução agressiva do aporte calórico, adoção de dieta saudável e aumento de atividade física. No entanto, como essas providências implicam mudança de estilo de vida, nem sempre fáceis de adotar. O tratamento medicamentoso pode tornar-se inevitável. Então, resposta: o tópico frasal. Num período de 5 anos, a síndrome duplica o risco de doenças cardiovasculares e aumenta 5 vezes o diabetes tipo 2. O desenvolvimento, o tratamento clássico recomenda a redução agressiva dos aportes calóricos, adoção de dieta saudável e aumento de atividade física. A conclusão, no entanto, como essas providências implicam mudança no estilo de vida, nem sempre são fáceis de adotar. O tratamento medicamento pode se tornar inevitável. B. Envelhecemos mal. Cerca de 90% dos nossos conterrâneos chega aos 60 anos com pele menos uma doença crônica
Embora ainda não tenhamos nos livrado das transmissíveis enfermidades cardiovasculares, câncer, diabetes, degeneração neurológica e outras patologias degenerativas, são hoje as principais causas de mobilidade e mortalidade. Drauzio Varela, prevenir ou remediar, envelhecimento e saúde. Resposta: o tópico frasal, envelhecemos mal. Cerca de 90% de nossos conterrâneos chegam aos 60 anos, com pele menos uma doença crônica. O desenvolvimento, embora ainda não tenhamos nos livrado da transmissão, enfermidades cardiovasculares, câncer, diabetes, degeneração neurológica e outras patologias degenerativas, são hoje as principais causas de morbilidade e mortalidade. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, pois está ficando muito longo. E logo mais postarei a parte 2. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.